Os RPGs de mesa são um tipo de jogo muito interessante para ser jogado com crianças por todo o seu potencial educativo e lúdico, mas muita gente tem medo ou receio de jogar esse tipo de jogo por não saber como lidar com crianças ou por talvez achar que pode fazer errado ou por achar que é muito difícil. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas dicas para que você possa jogar o seu RPG de mesa com uma criança e para além disso, como bônus, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de uma vez que eu mestrei para um primo meu para que vocês usem como referência. Olá pessoal, você está no Dados Críticos, o seu canal sobre RPG de mesa. Eu sou o Theory. No vídeo de hoje, como eu disse no início, eu vou te dar algumas dicas de como você pode jogar RPG de mesa com crianças. Seja você um pai que quer tirar um pouco as crianças da frente do celular, do computador e trazer para eles um jogo mais analógico, ou talvez você que é professor está tentando usar o RPG como um método educativo, né? Uma ferramenta educativa que também é muito possível. Se você chegou nesse vídeo, imagino que você sabe o que é o RPG de mesa, né? Que são os jogos interpretativos. Mas por caso talvez de você não saber, eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando o que é o RPG. Mas em termos gerais, o RPG é um jogo que você interpreta personagens ali. É basicamente um faz de conta com regras. As pessoas se reúnem, uma pessoa assume o papel de mestre, que vai narrar ali a história, e outras pessoas assumem o papel de jogador, que vão interpretar personagens e tentar ultrapassar os desafios que o mestre colocar. E as escolhas elas são decididas, né, se dão certo ou não, através de rolagens de dados ou de outras mecânicas, como por exemplo cartas, tirar para o ímpar. Então tem vários tipos de RPG. E o RPG de mesa ele é uma ferramenta incrível porque ele não precisa de internet, ele não precisa de grandes tecnologias para se jogar. Você vai precisar no máximo de papel, caneta, de alguns dados, algumas pessoas ali. Em muitos jogos nem papel e caneta você precisa, nem de dados também, como eu já disse. Então é uma alternativa muito interessante para você utilizar com crianças, exatamente pelo poder educativo que essa ferramenta tem e que é apresentado todo de uma forma lúdica, né, através da brincadeira. Então com RPG de mesa as crianças podem aprender matemática, podem aprender habilidades sociais, né? Inclusive tem um vídeo aqui, vou deixar também aqui no card e na descrição, onde eu falo sobre as habilidades sociais, as soft skills que a gente pode aprender jogando RPG, caso você tenha interesse, né? Então ali a criança aprende a lidar com os outros, lidar talvez com frustração, lidar com a vitória, saber se expressar, além de várias outras coisas, né, que o RPG pode ensinar ali através do seu jogo. Mas algumas pessoas, talvez por não estarem familiarizadas com o RPG, ou com o próprio ato de narrar o jogo, de mestrar o jogo, podem ficar talvez um pouco acanhadas em como adaptar esse estilo de jogo para se jogar com crianças. Então eu vou dar a partir de agora aqui algumas dicas para que você consiga mestrar, conduzir um jogo ali com crianças, né? Seja uma ou várias, de uma forma que seja interessante para as crianças, para você também que está conduzindo o jogo. E a primeira dica, né, seria avaliar a idade de cada criança. Como muitos de vocês já sabem, eu sou psicólogo, né? E uma coisa que a gente aprende quando a gente está estudando as fases do desenvolvimento, é que cada criança, né, a gente vai crescendo, a gente tem as fases desse desenvolvimento. Isso significa, né, que em cada idade a criança ela interage e ela aprende com o mundo de formas diferentes. Então é muito importante que na hora que você for preparar o seu jogo para jogar com a criança, que você leve isso em conta. Quando a gente fala crianças, né, a gente está falando ali desde o início da vida até a pré-adolescência, né? Por isso é interessante que você avalie para adaptar bem as ferramentas que você vai utilizar na hora de falar com aquela criança. E cada criança é individual, né? Cada criança tem suas peculiaridades. Então não se leve simplesmente pela idade, mas por conhecer talvez aquela criança. É lógico que a idade ela vai fornecer para você alguns parâmetros, mas talvez uma criança com idade menor já consegue se expressar melhor, consegue se concentrar melhor. Então a idade por si só não é o parâmetro, mas o comportamento da criança no geral. Se você vai jogar num evento ou talvez num lugar onde você não conhece as crianças, na sala de aula, talvez para uma turma que você nunca deu aula, você pode usar a idade como uma certa referência sim. Mas uma dica importante é você tentar trazer o jogo para aquelas crianças que já estão conseguindo de certa forma se expressar melhor através da linguagem, não somente através dos corpos, da brincadeira. É lógico que dentro de um RPG você vai poder ter miniaturas, desenhos e tal, mas ele é um jogo que é feito muito através da conversa. Então se a criança ela tá numa idade ali que ela ainda não consegue entender muito bem, seria interessante que você adaptasse o seu jogo para funcionar também não só através da linguagem, né, para ter coisas e auxílios ali visuais também. Isso é muito interessante. No final desse vídeo eu vou deixar um link, né, para um episódio lá do podcast aqui do Dados Críticos, onde eu jogo uma sessão de RPG com meu primo, né? Ele tem 8 anos, ou tinha na época desse jogo. E nesse jogo com ele, eu utilizei alguns recursos visuais exatamente para poder ajudar ele a entender esse mundo, entender o que se tratava, né? A gente decidiu jogar ali e eu usei esses livros aqui, ó, que eu recomendo até. São livros interessantes caso você queira trabalhar essa temática medieval, mas você pode usar vários outros, né? Esses livros aqui são da editora Excelsior, né? Tem esse Guerreiros e Armas e o Monstros e Criaturas. E o interessante dele é que eles têm bastante ilustrações, as letras são maiores, então eles têm esse objetivo mesmo de introduzir as crianças nesse
esse mundo do RPG de uma forma mais lúdica, de uma forma mais através da história, né, e da fantasia que tá ali por trás. Então o livro ele tem várias e várias imagens, né. O meu primo, por exemplo, ele já lê, mas ele não lê tanto assim. Então isso aqui é um incentivo também para ele começar a ler o livro, para entender o que existe, né. E é muito interessante, né, você conseguir trabalhar isso dentro do seu jogo, né. Então fica aqui a minha indicação desses livros aqui, muito incríveis da editora Excelsior, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso você queira comprar na Amazon, por exemplo, tem um link aqui de afiliado que se você comprar por ele, você não paga nada mais. E eu recebo uma pequena comissão por isso. Isso incentiva o canal a crescer cada vez mais. Outra dica muito importante é você considerar o tempo de jogo. A percepção do tempo, ela varia de pessoa para pessoa. E principalmente nas crianças, elas ainda não têm, muitas delas, essa capacidade de ficar longos períodos de tempo concentrado em uma única coisa. Isso vai sendo desenvolvido com o tempo. Então é muito importante você considerar o tempo que você vai propor de jogo, para que não fique algo muito exaustivo para ela também. E isso é logicamente, como eu já disse, não tem como dar uma solução pronta para você. Mas observa mais ou menos quanto uma criança daquela idade para a qual você vai jogar, ela consegue ficar prestando atenção no filme, ouvindo uma história, esse tipo de coisa. E isso vai te dar um indício ali de quanto tempo ela conseguiria ficar jogando. E até dentro do jogo, quando você for propor as cenas, as coisas que forem acontecer, com crianças geralmente as coisas têm que acontecer num ritmo um pouco mais acelerado. Não fica muito tempo descrevendo, faça perguntas, né? Fica fazendo esse bate-bola, proponha vários desafios, né? Se um desafio não pegou a criança, vai para o outro e por aí vai, porque aí você consegue ir modificando o foco da concentração daquela criança, né, ou das crianças, para que isso vá sendo modificado e você consiga ter a atenção dela por mais tempo. Outra dica muito importante é você adequar o conteúdo ali da história com a qual você vai jogar. Dentro do RPG você pode contar diversas histórias, seja histórias de fantasia medieval, histórias de investigação, histórias mais cartunescas de fantasia, de princesas, de heróis, ou até aventuras no espaço. A questão é, o conteúdo que você vai colocar ali dentro é muito importante para que ele não seja algo chocante também para as crianças. Principalmente porque a gente está trabalhando aqui com a fantasia. Então você tem que tomar bastante cuidado, né, para talvez não traumatizar a criança também, né. E aí, uma dica muito interessante para vocês é utilizar o sistema de classificação indicativa brasileiro. Esse sistema, né, ele está disponível na internet de forma gratuita. Vou deixar o link aqui na descrição. E você pode usar ele como uma referência para adequar o conteúdo da sua história. Então aqui esse link aqui da Wikipédia, ele demonstra aqui as coisas e conteúdos que uma determinada criança daquela idade pode consumir, né? Então aqui na indicação livre, né? Então violência, pode ter armas sem violência, morte sem violência, de uma forma mais lúdica, fantasiosa. Tipo Chapeuzinho Vermelho, onde o lobo engole a vovó. Utilizar essas histórias assim ajudam bastante como referência, né? Para você saber como adaptar, né? Então aqui, relacionado a sexo e nudez, né? Uma nudez que não é erótica, né? Em relação a drogas, consumo moderado ou insinuado de droga lícita, no caso, por exemplo, bebidas alcoólicas, esse tipo de coisa. Geralmente nem precisa colocar, tá, galera? É mais relacionado à violência mesmo. E aí, à medida que a idade vai aumentando, né? Você vai tendo outras referências aqui de coisas que estão mais ou menos ok ali para serem trabalhadas dentro daquela idade. Logicamente, cada criança é uma criança, né? E isso tem que ser avaliado dentro aí do seu contexto e tal. Outra dica é você escolher um sistema de regras adequados ali para aquela idade. Uma dica geral é que as regras simples, elas costumam ser mais fácil de lidar, né? E aí existem vários sistemas de regras que você pode procurar na internet, né? Tem sistemas super simples como o Lasers e Sentimentos, né? Que eu já fiz um vídeo explicando, vou deixar aqui também. Várias adaptações dele, né? Inclusive nesse jogo que eu faço com o meu primo, eu uso uma adaptação desse Lasers e Sentimentos, né? Porque eu achei que era adequado para a idade dele, mas você pode inventar suas regras, tá? Não precisa ter regras, você pode inventar ali alguns atributos, força e mental, por exemplo, inventa a regra naquela hora ali, combina entre vocês. O essencial é que você perceba que a criança está entendendo como aquelas regras funcionam. Se está algo complexo demais, abstrai e tenta fazer uma regra diferente, cria uma regra diferente ali naquele momento, tá? É melhor assim do que você ficar forçando a criança numa coisa que ela não está entendendo o motivo, o porquê. E já emendando nisso, né, esteja preparado para improvisar. Na hora que você for criar uma história, um desafio ali para jogar e contar para aquelas crianças, não se apegue muito a um roteiro ou uma história que deve ser seguida. Ou então, por exemplo, você cria uma armadilha e coloca apenas uma solução possível. Deixe isso mais ou menos em aberto e comece a incentivar as soluções criativas que as crianças trazem. Muitas vezes elas vão pensar em coisas que você não está preparado, você não pensou que seria possível. Então, incentiva isso. Tenta premiar essas ideias ali, mesmo que você precise improvisar ali uma cena ou um caminho que você não tinha pensado, uma regra possível. Porque o interessante do RPG também é você permitir que a criança crie, que ela entre nesse mundo, né? E já ligando a isso também, estimule a criança, né, a fazer perguntas sobre o mundo, sobre o jogo. Então tenta incentivar ela a perguntar sobre as coisas, perguntar como é o local, como é tal pessoa, como é o ambiente, né? Ao fazer isso, ao tentar incentivar essas perguntas, você está incentivando essa conversa e essa criação coletiva. Isso é muito legal. E você incentiva
incentiva ela fazendo perguntas pra ela, né, sobre coisas que são subjetivas, coisas que não estão ali. Por exemplo, como que é essa floresta? O que seu personagem sente quando ele vê essa cena? O que acontece quando aquela pedra cai em cima daquela carroça? Sei lá, você pode ir inventando e fazendo perguntas que estão para além daquilo que aconteceu, porque aos poucos você vai incentivando com que aquela criança crie e ela vai projetando ali naquela criação a sua própria fantasia, ela vai colocando um pouco dela ali naquela descrição, mas também não força demais. Se você estiver percebendo que você perguntou uma coisa e a criança travou, deixa pra lá, continua, né? Porque senão você acaba também constrangindo, né, inibindo a criança de participar. E não é esse o nosso objetivo aqui. Então são basicamente essas as dicas que eu gosto de seguir quando eu tô trabalhando com crianças, né, quando eu tô jogando RPG com crianças. Já tive várias experiências de jogar com família, né, primos, filhos de amigos, esse tipo de coisa. Também trabalhei em escola há muito tempo e utilizava essa ferramenta para jogar com as crianças. E é sempre algo muito gratificante, porque a imaginação da criança é diferente, elas pensam de uma forma única, e isso é muito legal. Inclusive dá um gás pra gente, como jogador de RPG, né, a pensar de formas fora da caixa. Isso é muito divertido. E pra você que chegou aqui até o final esperando um exemplo de jogo, né, eu postei lá no podcast do Dados Críticos uma sessão inteira, né, de jogo que eu fiz com meu primo. Eu pedi autorização a ele, aos pais dele, pra poder postar esse episódio, né, eles permitiram. Então eu vou deixar o link aqui no card e aqui na descrição para que você ouça essa sessão de jogo e talvez possa usar como referência para ver essas dicas que eu tenho usar aqui, se elas estão aplicadas lá ou não, o que você faria diferente, né, do que eu fiz também. E se você tiver mais dicas, coisas mais interessantes, sistemas que você acha interessante de aplicar com crianças, né, deixa aqui na descrição, né, tem vários sistemas divertidos ali. O Mouse Ritter, por exemplo, né, que é um sistema ali onde você joga com ratinhos, né, mas que tem um sistema de gerenciamento de recursos muito bacana ali. É muito interessante. Tem muita coisa bacana para você trabalhar com crianças também. E eu quero saber a opinião de vocês. Escreve aqui no comentário, pode mandar um e-mail também para mim. E entra lá no nosso Discord. Você pode entrar nas nossas lives que acontecem lá na plataforma roxa. Eu vou deixar o link na descrição, na árvore de links também. Ou entrar em contato comigo através do Discord, que também vai estar na árvore de links e é onde a nossa comunidade se reúne. Se você gostou desse vídeo, achou que te ajudou, se inscreve no canal, deixa o seu like também, porque isso ajuda bastante. Deixa um comentário aí. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Ajuda o canal a crescer, marca o sininho. E se você gostou mesmo, amou o conteúdo e quer ajudar de uma forma maior ainda, você pode se tornar um membro aqui, contribuindo ali com assinatura a partir de R$2, não é nem o valor de uma coxinha. Ou você pode mandar um Pix também para o e-mail que vai estar aqui na descrição. Não é necessário de forma alguma, mas caso você sinta que gostaria de ajudar, o e-mail é esse. Muito obrigado, galera, por assistir. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você mestre aí, jogue RPG com crianças, que essa é uma ferramenta incrível. E quanto mais pessoas estiverem jogando, melhor. Até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.